Henrique Carneiro, tudo bom? Prazer te receber. Seja bem-vindo, Henrique. Tudo Prazer, viu? Bem-vindo aqui no Cartaz. Você é professor de História Moderna. Exatamente, na USP. Na USP. Há muito tempo? Já faz 8 anos. 8 anos. anos. E de onde veio esse teu interesse pelo tema da bebida, por exemplo? Então, eu comecei a estudar no meu mestrado, no meu doutorado, o tema dos herbários. Herbários. Que eram os livros de farmácia do período medieval e moderno. E esses livros traziam um conjunto de produtos que eram usados tanto como alimento como remédio. E aí, então, eu fiz uma história da farmácia e da botânica. Isso ainda permanece até hoje. Tem certos alimentos, grupos de alimentos que são usados tanto como bebida, como alimento, como remédio, né? A fronteira é muito fluida. Na verdade, na tradição antiga não tinha essa fronteira. Aquela frase do Hipócrates famosa, você faz do seu alimento o seu remédio, do seu remédio o seu alimento. Então, na verdade, as ingestas, como a gente chama, ou seja, tudo que o corpo absorve, obedece a um princípio de incorporação, a ideia de que a qualidade daquelas substâncias passa a fazer parte do seu corpo. Né? Então, você começou o seu estudo então por aí? Eu comecei por aí, e aí eu me especializei em história das drogas, dos alimentos e das bebidas. Depois eu escrevi uma história da alimentação, que é comida e sociedade, e finalmente esse agora saiu pela editora do Senac, que é uma história das atitudes diante do beber. Bebida, abstinência e temperança. A bebida, a gente estava conversando antes de começar o programa aqui, que a bebida vai do mais sagrado ao mais degradante, né? O mais profano, o mais degradante, vamos dizer assim. Ela percorre todo esse aspecto. Porque um pouco a ideia é de que nas civilizações mais antigas, e mesmo na pré-história, a humanidade se deu conta de que certos produtos, pela própria ação natural da fermentação, que são leveduras que estão no ar, faziam com que elas tivessem, além de um sabor diferente, um efeito psicológico, que era, enfim, um certo calor, uma exaltação do espírito. Então passaram a ser valorizadas como uma expressão até de forças divinas. Daí o Dioniso, Baco, que são os deuses ligados, né? E o próprio cristianismo, que acaba sacralizando, né, como parte participa da missa. Exato. O vinho está ali, está presente. Né? Desde a tradição judaica, em quase todos os ritos se utiliza vinho. O vinho é uma substância sagrada, né, na tradição ocidental. Talvez seja a mais sagrada de todas, né? Certamente, muito mais do que qualquer outra, porque a cerveja foi uma coisa mais ligada às culturas do norte da Europa, e a cerveja é menos conservável, porque ela tem que ser consumida rapidamente. Não havia, enfim, geladeira nem nada. Já o vinho subsistia mais. A cerveja, o vinho, ele é originalmente da uva e ponto. A cerveja tem a levedura, tem a cevada, tem uma mistura, né? A cerveja, na tradição moderna, era, na verdade, o café da manhã. Era o desjejum. E era, na verdade, uma sopa de pão. Se fazia não só do próprio cereal, cevada ou centeio, mas também do pão mesmo. O pão, enfim, os restos de pão eram feitos como até hoje se faz na Rússia, o kvass, que é uma cerveja de pão velho. Então era uma espécie de sopa que todo mundo tomava de manhã na Holanda, na Alemanha, era o desjejum. Você tinha esse componente, você tem essa ideia da alimentação também. Sim, é o pão líquido. É o pão líquido. Olha que curioso, né? Que legal, bacana. Agora, você aqui aborda, vamos dizer, desde um dos primeiros capítulos aqui, você fala justamente de Baco, de Dioniso e tal. E como é que você desenvolve depois essa ideia aqui no seu livro? Na tradição clássica, ou seja, Grécia e Roma, o uso do vinho vai ser uma espécie de modelo da boa conduta. O Platão, por exemplo, no livro das Leis, ele vai dizer, a pessoa que bebe, ela se revela publicamente, por isso in vino veritas. Então, ele diz, o beber é útil para a política. Por quê? Porque o que é a política? É o governo dos outros. Só vai ser capaz de governar os outros aquele que demonstrar ser capaz de governar a si próprio. Então, se a pessoa bebe, vai numa cerimônia qualquer, numa atividade pública e, enfim, se comporta mal, vomita, fica, enfim, com condições... Ele não é adequado. Ele não é adequado. Então, era a chamada prova do vinho em Platão, que é a prova do caráter das pessoas. Então, aquele que mantém o autocontrole, ou seja, a temperança, é um cidadão, enfim, adequado. Os outros são pessoas que têm um caráter mais frágil, né? Isso na tradição clássica. Nos banquetes, né? Aqueles banquetes de Platão, de Sócrates, né? Eram sempre regados a vinho. Porque isso, vamos dizer, tem essa ideia também de que o vinho desperta a consciência, torna a consciência mais livre, vamos dizer assim. Para discutir a filosofia, né? A filosofia. Banquete em grego é simpósium. Simpósio vem literalmente de beber junto. Potos, né, que dá potável, é a palavra para bebida, e sim é junto. Então é beber junto.
E o banquete grego, ele tinha uma primeira parte que era de alimentação, o deipnos, e a segunda parte era o simpósio, que era a bebida. E nessa parte se fazia o uso do vinho justamente para elevação do espírito. E, portanto, discutir temas, enfim, filosóficos, etc. E aí o grande modelo é o Sócrates. O Sócrates, no próprio livro O Banquete, ele bebe e não se perturba. Exatamente. Diferente do Alcebiades, que chega e bebe e perde a cabeça, fala coisas inadequadas e tal, né? Então vem daí, simpósio, olha que coisa, né? Hoje é um termo para reuniões acadêmicas, mas originalmente é reunir-se para beber junto. Você tem um dos capítulos aqui, é o vinho na história de Heródoto. Sim, o Heródoto é considerado o pai da história. Praticamente. E na história de Heródoto, toda a viagem de Ulisses, que já tinha estado em Homero, se repete com uma ideia, enfim, das realizações da própria civilização grega nos confrontos com as outras civilizações. E o tema da bebida vai ser o grande elemento que vai diferenciar o modelo grego de beber, sobretudo de Atenas, de outros modelos. Porque, por exemplo, o Esparta, eles não bebiam, eles proibiam a bebida. Quer dizer, ali se praticava abstinência. Abstinência. Recusa ali era uma total. ideia militarista mesmo, porque era uma sociedade muito militar, inclusive as crianças eram criadas, enfim, coletivamente, etc. Então, na guerra com os persas, os gregos, em geral, vão se distinguir por eles terem diferentes tipos de atitudes em relação ao beber. Uma é a dos atenienses, que é, enfim, a do simpósio, etc. E outra é a dos espartanos, que é não beber nada, né? São diferenças de olhares sobre a vida mesmo, né? De atitudes claro, e que perante a vida. depois se repetiram ao longo da história em muitos outros contextos. Né? Essa atitude, digamos, mais da abstinência como ideal de ascetismo quase, e o outro que seria um ideal de equilíbrio, de um beber moderado. Que tem a ver com a justa medida. Que você Exatamente. Cita. Essa ideia que é presente em toda a filosofia clássica, tanto grega como depois latina, e mesmo depois permanece na história do cristianismo, é a ideia de que existe um ponto adequado, que é o ponto da virtude. E a virtude não se opõe a um vício. A virtude está entre dois vícios. Então, existem as virtudes cardeais, que eram relativas a cada uma das esferas da alma. Uma é a esfera apetitiva, outra é a esfera intelectiva e outra é a esfera afetiva. E depois tem a coragem que ordena todas. Então, por exemplo, a coragem. Se você tiver falta de coragem, é covardia. Agora, se você tiver excesso de coragem, também é um vício, que é a temeridade. Então, igual à virtude apetitiva, que seria a virtude da ingestão das coisas, não só bebida, alimento também. Se você não consumir nada, ou quiser tiver uma atitude abstinente, você vai pecar pela carência. Você se recusa a essa experiência e nem sequer admite que ela exista. Agora, se você pecar pelo excesso, aí você vai incorrer na intemperança, ou seja, no excesso, que pode ser até do ponto de vista da saúde. O difícil é você saber essa justa medida. Essa justa medida não é um modelo fácil, porque ela varia de indivíduo para indivíduo. Isso eu ia falar, é muito absurdo. Claro. Qual é o padrão do excesso? Tem idiosincrasias, até do ponto de vista da resistência de cada um. E depois tem padrões culturais. Para algumas sociedades, por exemplo, beber muito num certo momento é aceitável. Para outras, beber todo dia é o ideal. A gente vê, você tem costumes, os japoneses, por exemplo, são famosos por beberem, parece que diariamente, ouve-se falar isso. O executivo japonês, por exemplo, sai e vai para o bar e bebe diariamente. Quer dizer, você vê que é um componente cultural, pelo menos daquele grupo, executivos. Isso era muito da tradição europeia. Quando os europeus chegaram na América, os indígenas, eles faziam a cauinagem, que era tomar o cauim, né, a mandioca fermentada e tal. Mas os índios faziam a cauinagem em alguns momentos festivos e era assim, beber até cair, sem comer nada junto. Era só beber. E eles faziam isso numa festa que durava 1, 2, 3 dias. E depois eles não bebiam mais. Os espanhóis achavam um absurdo, ou os portugueses, que eles bebessem dessa forma. E os índios diziam, pô, mas eles bebem todo dia. Eles tomam vinho junto com a alimentação todo dia. E isso que eles achavam estranho. Legal. Tem esse componente também, por exemplo, o alambique do corpo, você coloca aqui, medicina e filosofia renascentistas. Quer dizer, a bebida usada como remédio... Aí já é o destilado. O destilado é uma mudança total, é uma revolução. Do vinho parte para o... Do vinho e da cerveja. E da cerveja. Claro. E de outros fermentados, enfim, tem a cidra também de maçã e tal. Todos os fermentados podem ser destilados, e assim se faz. Enfim, da cerveja você tira o uísque, vodka, ou você pode tirar da cidra o calvados, e o vinho, o conhaque. Agora, o destilado, ele era uma substância médica, usada como remédio. Na tradição, enfim, medieval, vem dos árabes e tal. Só no século XVII... A própria palavra alambique é uma palavra árabe. E álcool, todas elas vêm do árabe.
Mas quando chega no 17, 1600, aí o álcool destilado se difunde, sobretudo na Guerra dos 30 Anos, e passa a ser uma coisa de consumo diário. E aí vem uma epidemia de excesso alcoólico, porque o destilado é muito mais perigoso, muito mais forte, muito mais difícil de ter uma temperança diante do destilado, né? Mas chegava, quer dizer, inicialmente a ideia era que ele servisse como remédio. Como remédio, porque demais. tinha a ver com a noção de calor. Era a ideia de que o que promove o calor é útil para o organismo. Então, por isso também que se consumia muitas especiarias. A história, enfim, do ciclo da pimenta, noz moscada, cravo, canela, etc. Era porque eles viam nisso uma espécie de remédio que iria corrigir os males de origem fria, que na Europa, sobretudo no inverno úmido, eram muito comuns. E o vinho e depois os destilados passam a ter o mesmo papel, substâncias médicas que promovem o calor do corpo, né? Isso era considerado, vamos dizer, benéfico para o corpo. Claro, era considerado essencial, era um remédio. Necessário, Agora, quando vem o destilado, aí passa a se consumir demasiadamente. Há uma epidemia de consumo alcoólico no 18, sobretudo no 19, que se bebia mais do que hoje, né? Mais do que Muito hoje. mais. Nos Estados Unidos o cálculo era de 19 litros de destilado por habitante. Hoje é um litro por habitante, Qual a bebida, em média. a bebida mais consumida nos Estados Unidos? Porque é uma mistura, né? De destilado, fermentado. Hoje é vodka. Curiosamente é vodka hoje. Mas naquele momento, enfim, que eu me refiro do 19, no início do 20, era o álcool, o destilado de milho. Destilado de Milho? milho. É o bourbon, que sobretudo no Kentucky, no Tennessee, é um whisky, eles chamam de whisky também, mas é um whisky de milho. Que curioso. É. Aí você fala aqui do movimento proibicionista, quer dizer, está esse movimento também, você cita especificamente no caso dos Estados Unidos. A lei seca. A lei seca, 1925. Não, 30, 20. 20. De 20 a 33. 20 a 30. Durou 13 anos a lei 13 seca. anos. Era proibido qualquer fabricação e comercialização de qualquer bebida fermentada ou destilada. Eu imagino que tenha sido uma reação a esse consumo excessivo Com que certeza. você... Que se deu Olha, no século em parte XIX. é uma reação ao consumo excessivo, mas tem outros elementos. Tem também o elemento do puritanismo religioso. Há uma interpretação de uma vertente do protestantismo que inverte a visão clássica do cristianismo, que era de dizer que temperança é o consumo equilibrado. Aí eles passam a dizer, não, temperança é não beber nada. Não beber nada. E depois isso se soma também com a questão da Primeira Guerra Mundial, que tinha criado uma demanda, enfim, de dispêndio dos soldados na guerra, que leva a que em vários países da Europa se limite a distribuição de bebidas alcoólicas, porque isso, enfim, criaria, enfim, problemas para o desempenho dos soldados, né? Tá, então, quer dizer, durante 13 anos ficou proibido, quer dizer, Nenhuma Durante 13 anos bebida. proibido por lei, nenhuma bebida, com a Fabricação única legal. exceção do vinho da Eucaristia. Da Eucaristia. Os católicos podiam, o sacerdote, utilizar. Mas fora isso, era totalmente proibido. Em 1920. De 20 a 33. O resultado foi péssimo. O resultado foi a criação da máfia. A máfia de sim, Chicago, a famosa máfia italiana, veio do comércio clandestino de álcool. Então, o que era antes uma esfera, digamos assim, do mercado normal, regida pelo Estado, passa a ser uma esfera clandestina, regida pela violência dos grupos delinquentes. fabricação descontrolada. Fabricação descontrolada e Falsificações adulterada. Então havia metanol, havia muito envenenamento por um álcool, enfim, de má qualidade. E havia um problema fiscal, porque o Estado deixava de arrecadar imposto. Aí vem a crise de 29. Com a crise de 29, ele não teve mais jeito. Vamos abrir o mercado. Que é um pouco semelhante ao processo contemporâneo. Quer dizer, há uma crise financeira e fiscal internacional, o Estado precisa equilibrar o seu déficit, obtendo outras formas de arrecadação. Pagam impostos altíssimos. São um dos produtos mais importantes do consumo e se ficam num circuito paralelo, enfim, não dão rendas para o Estado e só dá renda para o comerciante clandestino. Né? Você perde essa arrecadação toda e os impostos são altíssimos. Claro. De bebida e de cigarro. Né, principalmente esses dois. Então esse modelo proibicionista, enfim, fracassou com o álcool e aí em 33 eles reintroduziram com taxas muito altas, um preço maior, mas reintroduziram o álcool nos Estados Unidos. Você aborda aqui o mundo ocidental. Um pouquinho também do contexto judaico e islâmico. Você cita aqui, por exemplo, o Marcayan, que era Sim. Exaltava as virtudes do vinho. Há muitos poetas islâmicos como ele. Ele não é o único. Tem vários que eu menciono, poetas persas, por exemplo, que hoje em dia são até cultuados pela juventude iraniana, onde se proíbe o álcool. Mas tem o Hafez de Shiraz, que é uma cidade do Irã, que era um poeta que nem o Omar Khayyam, que exaltava o vinho e tudo. Então, mesmo no islamismo, não é uma atitude assim tão homogênea que interpreta o Corão como proibindo todas as bebidas alcoólicas.
A gente sempre ouve essa versão. Né? Que não se bebe, é proibido beber. Ela é a versão predominante, a versão mas tem grupos que questionam, que admitem. Os sufistas, assim, tem certas seitas islâmicas que admitem o uso do álcool e mesmo de outras substâncias. Né? E você chega até os dias atuais. Quase. Eu chego, digamos assim, ao período do século XX, no qual, depois da falência da lei seca, voltou a se ter uma aceitação, enfim, do uso das bebidas alcoólicas. E aí eu discuto um pouco as interpretações sociológicas e sobre o significado do beber, digamos, adequado e do beber excessivo. E qual que é a fronteira para essa distinção? Essa distinção. E você tem um capítulo especificamente do Brasil, História, Sociologia e Antropologia das Bebidas no Brasil. Claro, porque no Brasil é um produto central da nossa economia. Por isso, inclusive, que aqui nunca funcionou os projetos de lei seca, por causa do papel da produção de açúcar cana-de-açúcar e do seu derivado, que é a aguardente. Né? Então, seja o rum no Caribe, seja a aguardente, a cachaça no Brasil, foram produtos economicamente muito importantes. Muito importantes. Né? E agora, as bebidas no Brasil, elas vieram... Exceto esses casos que você citou do índio, do cauim, não sei o quê, são bebidas que vieram trazidas pelos europeus, pelos portugueses, pelos espanhóis e tal. E isso criou uma mudança também no padrão de beber, porque os indígenas estavam acostumados com aquela bebida fermentada de um teor no máximo de 8 graus, assim, que chega um cauim de abacaxi e tal, que é o que tem mais açúcar. É o que tem mais açúcar. Isso é fácil de fazer, um aluá. Isso eu faço em casa, assim, você pega a casca do abacaxi, põe, enfim, com água e açúcar, ferve um tempo e depois você deixa fermentar. E deixa fermentar como? Deixa no tempo? Põe numa garrafa. Fecha numa garrafa e pronto. Depois de um tempo, dentro da geladeira mesmo, ela vai ficar levemente efervescente com um teor alcoólico, assim, bem pequeno. Olha só. Olha lá, já vamos comprar um abacaxi, um aluá de abacaxi. Então aqui o padrão indígena, que era do fermentado, quando vem o destilado, vai afetar muito, porque aí os índios vão, enfim, beber até morrer, e continua ocorrendo esse tipo de situação até hoje. Né? Na região, por exemplo, Mato Grosso, Dourados, ali tem uma incidência de mortes, de suicídios, inclusive. E bebedeiras homéricas dos índios, né? Quer dizer, influenciou fortemente, né, a cultura indígena. O livro foi recentemente lançado, está nas boas casas do ramo. Onde se encontra? Em todas as livrarias, mesmo pela internet, também se encontra hoje em livrarias virtuais. O lançamento da editora Senac, São Paulo. Agora ele está, inclusive, indicado para o Prêmio Jabuti, né? Que o próximo, acho que 18 de outubro, vai ter o resultado. E tem como votar? Não, quem vota no Jabuti, eu nem sei direito, mas não é o público. Eu acho que são uma comissão julgadora que eles reúnem especialmente para isso. Poxa, mas ele também é vencedor também do Prêmio Gourmand Cookbook Awards 2011. Esse é um prêmio na França, que é feito em relação à literatura que trata de alimentação e bebidas, a literatura gastronômica. Ficou em terceiro lugar no Best of World, melhor do ano no Gourmand Cookbook Awards, categoria melhor livro sobre história das bebidas. Rapaz, é um trabalho que foi super reconhecido. Deve te dar muita alegria, né? Sim, deu muita alegria, porque é um tema que eu venho investigando há muitos anos e é interessante quando o público, em geral, pode tomar contato com algo que, enfim, muitas vezes fica restrito à produção universitária, acadêmica. E com esse livro eu busquei justamente fazer um livro que não fosse, digamos... didático. Claro, muito assim, difícil. Então tem algumas notas de rodapé, etc., mas é um livro para o público em geral, né? Embora seja resultado de uma pesquisa acadêmica, é um livro voltado para o público em geral. Para a população em geral. Bebida, abstinência e temperança na história antiga e moderna, do Henrique Carneiro, que está aqui com a gente, editora Senac São Paulo, você pode encontrar nas boas livrarias, ou pelo site da editora Senac, ou pelo site das livrarias virtuais também, facilmente encontrar. Henrique, parabéns pelo seu trabalho.